Fala Deus? Sim, Ele fala. A Bíblia nos diz no Salmos 81, e esse é um relato muito triste, porque ele está diretamente ligado à dificuldade do povo de ouvir a Deus, sendo que Deus está falando. A mesma coisa que aquele povo vivia naquele tempo, as pessoas vivem hoje. Não estão ouvindo a Deus. Porque se ouvissem a Deus, não entrariam em algumas batalhas. Se ouvissem a Deus, não tomariam decisões erradas. No Salmos 81, no verso de número, deixa eu pegar aqui, os primeiros versos do 8 ao 14. Do 8 ao 14 pode ser, depois você lê toda a passagem, diz assim: Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Sigo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse! Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. A Bíblia diz, o meu povo não me quis escutar a voz. É por isso que as pessoas vivem uma vida de derrota, uma vida espiritual desconectada com Deus. É tudo na força do braço, ou até mesmo usando aquele jeitinho que não vem de Deus para conseguir as coisas, para avançar, coisas a preço muitas vezes de sangue, coisas a preço de passar por cima dos outros. Nada disso é necessário se você aprender a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus vai garantir para você, e aqui diz nesse versículo, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. A Bíblia está dizendo que você, se escutasse a voz de Deus, Ele daria vitória sobre os seus adversários. Olha que coisa extraordinária. Você ouvir a Deus vai lhe dar vitória sobre todo aquele que se coloca no seu caminho e contra você. Você sabe por que Deus muitas vezes opera um milagre numa vida e depois aquele mal volta para aquela pessoa? É por desobediência. Porque não escutou Deus falando. Deus falou, mas ele não atendeu. Então, devemos entender que Deus fala. Essa é uma certeza. Quantas vezes Deus tem falado? Será que nós estamos escutando? Será que você está prestando atenção no que Deus está lhe dirigindo? Quantas vezes Deus falou algo específico que nós necessitávamos ouvir, mas estávamos muito atarefados para atender aquilo que Deus estava ecoando em nós? Eu creio que Deus envia os seus alertas ao nosso coração. Deus envia seus alertas para nos avisar de um caminho errado. Envia seus alertas para nos tirar até mesmo de amizades erradas, de negócios ruins. Deus fala, mas você precisa estar atento às sinalizações do Espírito. As sinalizações do Espírito é a voz de Deus que está aparecendo para você. Creio que uma das lições mais valiosas que podemos aprender é como escutar a Deus. Se você aprender a escutá-lo, você vai viver vitoriosamente. Sabe por que eu não me canso de estudar sobre isso? Eu não me canso de pregar sobre isso? Porque eu sei que a voz de Deus, ela é poderosa. Quando você a compreende, ela alinha você. Ela alinha você ao propósito. Ela tira você até mesmo de lugares aonde você se precipitou de entrar. Ela também restaura você ao propósito original. É muito fácil, gente, nós sairmos dos trilhos da vida. É muito fácil sairmos daquilo que Deus desenhou para nós.
Mas eu sei que quando Deus fala, Ele nos coloca nos trilhos novamente. Coloca novamente no original. Deus nos fala com tanto poder hoje, como nos dias em que a Bíblia foi escrita. É forte isso, né? Mas Ele nos fala com tanto poder quanto quando a Bíblia foi escrita. Por que Deus fala hoje? Você pode estar se perguntando, por que Deus fala hoje, se nós temos a palavra de Deus como nossa guia principal? Bem, eu começo levando você a entender que Deus, Ele tem muitas maneiras de se comunicar conosco. E nem sempre a gente está com uma Bíblia na mão. E Deus não quer limitar a sua maneira de falar conosco. Tudo que Deus fala fora da palavra conosco tem que estar dentro da palavra. Deus nunca vai fazer você obedecer algo, seguir uma instrução ou uma voz que seja contra a palavra de Deus, ou seja, uma coisa desrespeitosa ou até mesmo imoral. Deus tem aberto suas linhas de comunicação com seu povo. O que são linhas de comunicação de Deus com os homens? São várias, começando pela palavra de Deus, a Bíblia, também sonhos, visões, impressões no espírito, a nossa própria consciência, que é uma das ferramentas que Deus usa para falar conosco, através de pessoas, enfim, nós vamos falar um pouco sobre isso depois. A primeira e principal coisa que Deus, Ele imprime em nós quando fala, é que Ele ama tanto o seu povo de agora, quanto amava o povo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que nós fazemos parte dele. Mas o mesmo desejo de Deus de falar com os seus discípulos, de falar com Paulo na estrada de Damasco, que era Saulo, é o mesmo desejo que ele tem hoje de se comunicar a nós. Na verdade, a voz de Deus, ela está ecoando para nos despertar. Ela está ecoando para que demos total atenção. Deus nos fala porque quer desenvolver uma relação de amor que consiste em um diálogo entre pessoas. Deus quer ter conversa com você. Deus não quer que você viva, sabe, apenas orando como se fosse um monólogo. Não, Deus quer se comunicar com você. Olha que coisa linda. O Espírito Santo que eu recebi no dia que aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, Ele quer conversar comigo, Ele quer ter um diálogo comigo, Ele quer que eu entenda o que Deus tem para a minha vida e para as pessoas que estão ao meu redor. Então entenda, existem algumas razões de Deus falar conosco. E uma das razões é, Deus fala conosco hoje e necessitamos da sua direção clara e concreta para a nossa vida. Assim como Josué recebeu a direção de Deus, Moisés, Jacó, Noé, ou seja, homens que Deus falou com eles no passado. Da mesma maneira, Deus nos fala hoje. Da mesma maneira que Deus se revelou a eles, Deus quer se revelar a nós. Uma terceira razão pela qual Deus ele fala hoje é que Ele sabe que nós necessitamos de consolo e também da certeza do que fazer, assim como as pessoas lá na antiga aliança. Eu não creio que Abraão saiu do meio da parentela dele e foi para o lugar que Deus mostrou, se ele não tivesse certeza da voz de Deus. Sabe, essa certeza da voz de Deus é algo que é tão forte, mexe tanto comigo. Quando Deus fala comigo, às vezes eu encontro barreiras porque as pessoas não entendem o que eu estou entendendo. As pessoas não veem o que eu estou vendo. Mas eu sei que fazendo aquilo que Deus está falando ao meu coração, eu vou ser bem-sucedido e as pessoas que estão ao meu redor também vão ser bem-sucedidas. Por causa da voz de Deus, da maneira como Deus ele se manifesta. A razão mais importante
pela qual Deus ele fala conosco nos dias de hoje também, é porque Ele quer que o conheçamos. Uma das coisas lindas de ouvir a voz de Deus é que você aprende a conhecer não apenas a direção de Deus, a instrução dEle, mas você passa a conhecê-lo melhor. É como se a voz de Deus ela fosse tão aveludada, ela fosse tão bem verbalizada, que quando ela é falada, você conhece também a pureza de Deus. Quando ela é falada, você conhece a retidão de Deus. Quando ela é falada, sabe, a incredulidade não tem mais voz em você. As barreiras não têm mais voz em você. Porque a voz de Deus, ela vai nos limpando de toda aquela corrupção que entrou nos nossos ouvidos. Por isso, compreenda essas coisas. Agora, como falava Deus tanto no Antigo quanto no Novo Testamento? Bem, vamos começar que Deus, Ele falava no Antigo Testamento mediante revelações diretas. Ele apareceu para Moisés numa sarça ardente. Ele apareceu, certo? Moisés viu a sarça pegando fogo e não se consumia, a Bíblia diz. E quando Moisés se aproximou daquele lugar, a Bíblia diz que o Senhor bradou e disse: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Ou seja, o Senhor, no Antigo Testamento, falava de forma direta, assim como falava com Adão e Eva na viração do dia, antes da antiga aliança, mediante também o seu Espírito. Ele falava com homens como Abraão, aquele que um dia ouviu que Deus dizia diretamente que abandonasse a sua terra. Está lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3, quando Deus diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Segundo, a Bíblia diz que Deus nos fala por meio de sonhos. Ou seja, José sonhou, Daniel sonhou, e eu estava estudando sobre isso, até no próximo Dreams eu vou comentar um pouco sobre isso, que Daniel teve uma série de sonhos. Existem sonhos que vêm em série, sequência, 2, 3 dias sonhando com a mesma coisa, uma semana sonhando com a mesma coisa, em 30 dias sonha pelo menos 10 dias, e todo sonho impactante são sonhos em séries. Esses sonhos em séries são sonhos que Deus ele revela o seu propósito a respeito da pessoa, do ambiente que ela está, ou até mesmo sobre a vida de outras pessoas. É por isso que todo sonho que é relacionado a uma nação, todo sonho que é relacionado a uma cidade, ou que é relacionado a uma igreja, ou que é relacionado a muitas pessoas, aquele sonho ele vai lhe impactar de uma forma que você não vai conseguir deletá-lo. E ele pode vir em forma de séries, assim como Daniel teve uma série de sonhos, visões com os impérios que veriam, tanto para a Babilônia, quanto também para os tempos futuros. Terceiro, Deus nos fala por meio das suas palavras escritas, a Bíblia Sagrada. Ele entregou a Moisés os 10 mandamentos e logo Deus usou a lei para comunicar com o seu povo. E Deus também fala audivelmente nos dias de hoje através da sua palavra. E ele também tem o poder, de falar audivelmente, como no caso de Saulo, que estava levando como se fossem mandados para prender cristãos e depois arrastá-los para a prisão. Na estrada de Damasco, Deus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, Deus falava também no Novo Testamento audivelmente. Deus também nos fala através dos seus profetas. Os profetas, eles declaram: assim diz o Senhor, e o povo obedecia, porque sabia que eram mensagens enviadas por Deus. Entenda, nem todo que profetiza é profeta, mas há pessoas que têm o ofício profético,
Deus chamou elas para aquele ofício. Assim como existem os pastores na igreja, os evangelistas, os apóstolos, os mestres, existe também os profetas. Ainda que algumas igrejas não reconheçam o ministério profético, ele existe. E ele é tão real quanto o ministério pastoral. Ou seja, existe pastores, então existe profetas. Quinto, Deus fala também por meio das circunstâncias, coisas que acontecem ao nosso redor. Sabe quando você insiste numa coisa e aquilo não dá certo, e você insiste mais uma vez e não dá certo também? Muitas vezes não é que Deus esteja dizendo para você, desiste disso. Não, Ele está dizendo, muda de direção. Você lembra quando Jesus estava no barco com Pedro? E Pedro já havia pescado a noite inteira, não havia pescado nada. E a Bíblia nos diz que o Senhor deu uma ordem para ele, agora lança as redes, vamos voltar ao mar e lança as redes. E ele lançou as redes e pela palavra de Jesus, ele teve uma pesca maravilhosa e extraordinária, a Bíblia diz. Ou seja, muitas vezes não é que algo não seja para você, é que não é naquela direção que você estava antes pensando e imaginando, sabe? E nós temos que ter muito essa questão da sensibilidade, sabe? De não ficar empurrando uma coisa. Eu tenho para mim que aquilo que não fecha no meu espírito, aquilo que não me inspira, aquilo que não me motiva, não é uma coisa que eu deva dar tanta atenção. Você sabe que, inclusive, homens de Deus podem falar para você algo que não é de Deus. Por exemplo, muita gente já disse para mim que eu deveria me concentrar mais na igreja. Não é o que eu sinto. Isso não está em mim. Eu amo, sabe, poder dar direções para uma igreja. Eu amo estar nos cultos de uma igreja. Mas, sabe, abraçar e ficar como um pastor à frente de uma igreja e deixar meu ministério profético de lado, isso não encaixa em mim. Isso não encaixa em mim de maneira nenhuma. É como se, sabe, você tentasse colocar um triângulo dentro de um quadrado. Então, Deus nos fala através das circunstâncias. Por isso, quando você vai comprar uma coisa, você não pode ficar insistindo naquilo até tirarem a última gota de sangue de você. Você precisa compreender o que Deus está falando nos negócios. Então, para de insistir. Muitas vezes vai ter algumas coisas que vai ser difícil negociar, mas não significa que Deus não abriu a porta para você. Tudo isso você vai compreendendo, sabe, os caminhos de Deus nos negócios, na vida, a perceber quando Deus está numa coisa e aquilo está fluindo. Também Deus fala por meio de anjos, quando Ele comunicou a Maria e a José do nascimento de Jesus, mediante uma proclamação angelical. Também, sétimo, Deus, Ele fala por meio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 16, versos 6 e 7, eu quero que você abra a Bíblia comigo. Atos 16, versos 6 e 7, eu quero ler esse versículo com você. Atos 16, verso 6 e 7. Hoje você vai receber muito de Deus aqui através dessa live. Acredito que nessa casa dos profetas Deus vai descortinar, sabe? Algumas coisas que você vai aprender a identificar Deus no seu dia a dia. Versos 6 e 7 diz: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Espera aí, olha aqui, gente. Você está vendo aqui? O Espírito de Jesus não o permitiu. Algumas pessoas, elas dizem assim: não, mas você tem que ir em todos os lugares. Não. A Bíblia me diz que há lugares que o Espírito Santo me leva e há lugares que Ele não quer que eu vá. Não, mas isso é fazer acepção? Não, não é fazer acepção, não. É obedecer a Deus mesmo. Não se trata de acepção. Algumas vezes, olha só,
Eu fui orar por pessoas, eu fui colocar a mão sobre elas e o Espírito Santo disse para mim, não impõe as mãos. Aí a gente pensa assim, por que eu não vou impor as mãos? Muitas vezes Deus me falou que estava tratando daquela pessoa e que eu não deveria me meter. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos conduz e nós devemos ter uma sensibilidade para discernir Deus falando conosco, Deus mostrando, aqui a Bíblia diz, o Espírito Santo impediu eles de pregar a palavra na Ásia. Gente, tem coisas que não é para você, é para outro fazer. Tem negócio que não é para você, é para outro comprar. Tem carro que não é para você comprar, é para outro comprar. Entende? Você está lá, está insistindo, e o Espírito Santo, ele está impedindo você. Por isso, nós temos que ter um grande cuidado quando o Senhor começa a falar conosco. Agora, algumas maneiras que Deus fala conosco hoje. Eu quero aqui compartilhar algumas maneiras que Deus fala conosco hoje. Quero começar pelo ouvir. Amém? Pelo ouvir. Essa é uma das maneiras que Deus fala conosco. A Bíblia diz que Deus, ele fala conosco através dos nossos ouvidos espirituais. Ou seja, você tem ouvidos naturais e tem ouvidos espirituais. Quando falamos de ouvir, é o ouvir físico. Aliás, não é o ouvir físico, é o espiritual. Nosso espírito tem ouvido espiritual. É igual ao nosso corpo, que tem um ouvido físico, é um meio pelo qual o Senhor ele fala. Em 1 Reis, capítulo 19, verso 13, a Bíblia diz, quando Elias, deixa eu pegar, pode abrir a Bíblia aí comigo se você quiser. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com um manto, saiu e ficou na porta da caverna. Então uma voz veio até ele dizendo, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus falou com ele, na porta, falou com ele. Você tem que aprender a ouvir. Você tem o ouvido natural e você tem o ouvido espiritual e você tem que exercitar o seu ouvido espiritual, assim como você exercita o seu ouvir físico. Também existe o ver. Através do ver, nós podemos receber a voz de Deus. Quando falamos em ver no Espírito, é quando o Senhor nos deixa ver o mundo espiritual. E quando isso acontece, pode vir imagens mentais, visões e sonhos. É quando o seu espírito comunica à sua mente algo que ele viu. Por exemplo, eu estava na oração de hoje das 18 horas e eu tive uma revelação sobre uma mulher e que estavam tentando tirar a guarda de um filho dela. Eu tive essa visão. Isso é o ver no Espírito. É por isso que eu gosto de fazer algumas lives ao vivo, porque no ao vivo eu consigo ver no Espírito. Porque a natureza de Deus anela comunicar os seus planos. Eu vou repetir. A natureza de Deus anela comunicar os seus planos e os seus propósitos. Também o sentir, o tato. Existe também o tato espiritual. Quando você sente arrepios, um óleo escorrendo na sua cabeça, ou você está numa oração e sente um gelo nas suas pernas, ou um vento, você sente um vento soprar em você. O sentir é uma percepção interior, é uma intuição do Espírito dentro de nós, é um saber interior, que não tem nada a ver com o sentido físico ou carnal, senão um testemunho interior. A Bíblia nos fala em Atos, capítulo 20, verso 23 e 24 sobre isso. Depois você pode ler. Bem, nós precisamos nos familiarizar
com as maneiras que Deus fala conosco. Você precisa se familiarizar. Algo que você não é familiarizado, você não consegue ter a máxima percepção daquilo. Entende? Ou seja, se eu não sou familiarizado com uma bola de futebol, eu não vou saber o contato. Eu não vou saber bater naquela bola. Eu não vou ter a percepção certa daquilo no meu pé. Eu preciso realmente me familiarizar. Sabe? Quando você compra um carro novo, e se aquele carro é diferente do que você tinha, você tem que se familiarizar com aquele carro, até você aprender a mexer no painel daquele carro, até você aprender a mexer no computador de bordo daquele carro, nas marchas, enfim. Você tem que aprender sobre aquilo, você tem que se familiarizar. Agora, como podemos estar seguros de que estamos ouvindo a voz de Deus? Bem, você pode pegar uma nota de R$100, e apenas com o toque, você já consegue identificar se aquela nota ela é falsa ou ela é verdadeira? Para isso, você tem que estar familiarizado com notas reais. Você sabe que um bancário, se ele trabalha no caixa, ele sabe quando uma nota é verdadeira e quando uma nota não é verdadeira. E a referência dele é sempre a nota verdadeira. É assim que ele distingue das falsas. A maneira como você vai identificar a voz de Deus e diferenciar das falsas vozes é você estar familiarizado constante com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, com os sonhos proféticos, com os sinais de Deus. Nós somos e precisamos ser pessoas proféticas que acreditam nas revelações de Deus. Bem, existem alguns métodos que Deus utiliza também para nos falar. Além do testemunho interior, que é uma impressão do profundo do nosso espírito, uma intuição, uma percepção, um impulso no nosso espírito. Todos nós temos o que é chamado de intuição. E essa nós conhecemos e percebemos as coisas espirituais. Sabe o que é uma intuição? É o sentir de algo. Muitas mães têm percepção, intuição, sabe? Elas percebem quando uma coisa está errada, quando um filho não está bem, porque conhece aquele filho, está familiarizada. Elas percebem quando, sabe, o ambiente não está bom, quando as coisas não estão boas ao redor dela, ela percebe. E aí você tem que compreender. A palavra de Deus diz que o Espírito dá testemunho de que somos filhos de Deus. É um saber. Eu tenho certeza. Quantas vezes já passei por turbulências no ar, no avião, e ficar tranquilo. Por quê? Porque eu sabia que se eu partisse dali, eu ia partir salvo. Entende? Eu tenho uma testificação, que eu posso dormir tranquilo à noite e meu nome está escrito no livro da vida. Se eu dormir e não acordar, eu sei que eu estarei no céu. Porque o Espírito Santo dentro de mim, eu percebo que Ele está dentro de mim, eu percebo, sabe, que eu sou salvo porque eu sou diferente de quando eu era antes de conhecer a Cristo. Por isso, precisamos compreender. Paulo teve um testemunho interior. Em Atos capítulo 20, verso 23, a Bíblia nos diz, se você quiser abrir, diz assim: exceto que o Espírito Santo em todas as cidades me atesta, ou seja, me confirma, me dá testemunho que prisões e tribulações me esperam. Ou seja, Paulo sabia que estava indo para o matadouro, mas ele continuou. Por quê? Porque ele entendia que aquilo era um plano de Deus para a vida dele. Ele percebia no Espírito, Deus estava preparando ele para aquilo. Eu acredito que Deus nos prepara algumas vezes, quando nós estamos muito alinhados com Ele, Ele nos prepara para a morte. E Ele nos prepara também, até mesmo para lidar com a morte de alguém. É por isso que a conexão com Deus é tão importante. Você vai tendo uma revelação do futuro
e o Espírito Santo ele vai trabalhando na sua alma, vai trabalhando no seu interior de uma forma que ele vai lhe preparando para aquilo. Você já deve ter tido uma experiência assim, onde Deus lhe preparou para algo. Jesus teve esse testemunho também em Marcos capítulo 1, verso 12. A Bíblia diz, e logo pelo Espírito, o Espírito o impeliu ao deserto. O Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto, o levou para o deserto. Sabe, é o Espírito Santo quem toca em nós de fazer uma determinada coisa. É o Espírito Santo que nos leva a pegar o telefone, a ligar para alguém. Sabe que naquele momento Deus estava mostrando a respeito daquela pessoa para nós. Então eu entendo que Deus fala. Eu comentei aqui esses dias com vocês que por 2 noites consecutivas eu sonhei com um amigo meu que ele é muito famoso. E eu sonhei com ele. Eu sonhei um dia com ele, sonhei 2 dias com ele e eu falei para ele, eu disse, ó, sonhei isso, e Deus está mandando falar isso e isso para você. Porque eu acredito que o Espírito Santo, ele dá o testemunho interior a nós. A tradução amplificada, tá? Do texto de Marcos 2,8, que é um outro texto que você pode ler, porque a Bíblia diz assim, ó, e conhecendo logo Jesus em seu espírito, que pensavam desta maneira dentro de si mesmo, lhes perguntou, por que pensais assim? Ou seja, Jesus sabia o que estava dentro do homem, ele tinha o testemunho interior. Puxa, não é boa coisa o que está dentro dessa pessoa. A tradução amplificada diz, e quando Jesus veio a dar-se conta totalmente em seu espírito, ou seja, Jesus percebeu, se deu conta, estava consciente em seu espírito do que eles estavam tramando nos seus corações. Imagina se você tiver esse testemunho interior toda vez que você sentar numa mesa de negócios, toda vez que você sentar numa roda de final de ano com seus familiares, com seus amigos, e vocês estiverem jantando juntos ou celebrando a virada de ano, enfim, e você perceber o ambiente, ter o testemunho interior daquele lugar. Já teve pessoas que automaticamente, quando eu cumprimentei elas, eu já senti, sabe, um fel no coração delas. Há outras pessoas que Deus me revela o coração delas. E Deus me mostra, esse tem um coração bom, esse é confiável, esse não é confiável. E quando eu não tenho certeza, eu não vou adiante naquilo. Uma outra forma de Deus falar conosco é através da nossa consciência. A nossa consciência é um órgão espiritual. E um detalhe, é um órgão vital espiritual. Você sabia disso? Você sabia que a nossa consciência é um órgão espiritual? Sim, por isso que você tem que cuidar desse órgão. Nunca deixando, sabe, com que a sua emoção ou a sua carne, o seu homem interior, aliás, seu homem exterior passe por cima da sua consciência. A Bíblia diz que quando você passa muitas vezes por cima da sua consciência, você cauteriza a sua consciência. Isso significa que você faz um corte nela. Você faz um corte nela que depois aquilo vai criar uma cascadura. Alguns, a consciência deles não se movimenta mais quando eles pecam, sabe? Ela não alerta mais eles, porque eles passaram tantas vezes por cima da consciência que aquilo ali se tornou algo frequente, algo normal. A consciência é um ponto onde Deus expressa a sua santidade, porque por meio da consciência nós percebemos o que agrada e não agrada a Deus. A Bíblia diz que quem não conhece o Evangelho vai ser julgado pela lei da sua consciência, por esse órgão espiritual. Ou seja, não vai ter desculpa para ninguém no dia que se encontrar com Cristo. Mesmo aqueles que nunca ouviram o Evangelho, eles vão ser julgados pela sua consciência. Porque todo ser humano nasce com uma consciência do que é certo e do que é errado. Independente dele ser criado numa cultura onde tudo é muito permissivo e algumas coisas erradas são normais. A sua consciência vai sempre falar com ele. Por isso, ser fiel à nossa consciência
é o primeiro passo para viver em santidade. Uma boa consciência é um bom testemunho interior, e um bom testemunho interior são inseparáveis. Agora, sabe o que algumas pessoas fazem? E aí eles machucam a consciência, eles estão, é como se eles estivessem envenenando o seu órgão espiritual. É como se eles estivessem prejudicando o seu órgão espiritual. Eles silenciam a voz da consciência discutindo com ela. Nunca discuta com a sua consciência. É por isso que a Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 9, verso 14, quando o sangue de Cristo, mediante o Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo sem mancha a Deus, limpando vossas consciências de obras mortas, para que sirvais a um Deus vivo. Ou seja, quando nós nascemos de novo, é como se a gente desse um up na nossa consciência. A tua consciência ela é renovada, esse órgão espiritual é como se ele estivesse sendo, restaurado dentro de você. Uma consciência manchada com ofensas está sempre debaixo de uma acusação constante e isso vai afetar a relação dela com Deus. É por isso que algumas pessoas, para aliviar a sua consciência, elas fazem muitas obras boas, muita caridade. Não é errado fazer caridade. Acho que todos nós podemos fazer um pouco de caridade. O que eu não posso é fazer obra de caridade para justificar, as vezes que eu passei por cima da minha consciência e acabei pecando contra Deus. Por isso existem 3 tipos de consciência. Guarda aí. Consciência boa é aquela consciência onde a voz de Deus está fluindo através dela. Então é um órgão espiritual que está trabalhando bem, está fazendo você ouvir bem. Existe um segundo tipo de consciência, que é uma consciência que já está debilitada, por tantas vezes que passou por cima, é aquela que já se contaminou, que se deixou influenciar, e uma consciência cauterizada, como foi a que eu falei. Uma pessoa com a consciência cauterizada, ela peca e já não sente mal. Ela não se sente mal, ela se sente à vontade, ela não sente mais que está desagradando a Deus ou que ela está perdendo a presença de Deus na vida dela. É por isso que em 1 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao 2, a Bíblia diz: Mas o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatariam da fé, escutando a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, hipócritas, mentirosos, cuja consciência está cauterizada. Consciência cauterizada. Nos últimos dias, a Bíblia diz, a consciência dos homens, da grande parte, não de todos, mas da grande parte, estaria cauterizada. Bem, terceiro, a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo é uma das vozes mais lindas que você tem que aprender a ouvir. Porque o Espírito Santo ele vai usar todas as maneiras de Deus para falar com você. O Espírito Santo vai usar todas as maneiras e ele vai falar diretamente ao seu espírito. Inclusive, quando você ora em línguas estranhas, é o Espírito Santo que conhece os planos de Deus, que conhece o futuro da sua vida, que conhece coisas que você não conhece, e ele vai impartindo aquilo para você. E ele vai colocando, seus pensamentos dentro de você, vai colocando suas ideias dentro de você. Quer ter uma grande ideia? Quer aprender a fazer algo grandioso? Então, começa a ter comunhão com o Espírito Santo. Ele vai plantar tantas coisas boas dentro de você. Ele vai plantar tantas ideias em você. Pessoas que copiam os outros são pessoas que não têm comunhão com o Espírito Santo. Porque eles precisam dos outros para copiar. Eles não conseguem ouvir algo original de Deus. Eles não conseguem ouvir algo novo de Deus. O Espírito Santo, ele nos comunica do nosso chamado. Ele comunica também a nossa importância, a nossa posição em Cristo Jesus. E ele também pode mudar a nossa visão, pode mudar os rumos do nosso ministério. A minha comunhão com o Espírito Santo tem mudado muitas coisas na minha vida. A minha comunhão com o Espírito Santo
tem me feito romper limites, crenças limitantes que haviam dentro de mim. O Espírito Santo tem removido todas essas coisas e ele tem me levado a viver o extraordinário, e eu sei que todo novo e tudo que ainda não está aqui nessa terra está no Espírito Santo. Sabe? As pessoas, eu vejo que o mundo é de ondas. Eu vou tentar explicar isso para você. O mundo é de ondas, ou seja, existem ondas muito boas e aquele que primeiro surfa é aquele que primeiro vai chamar a atenção, ter o sucesso, colher o fruto. E depois vem uma turma surfando atrás e esses também colhem muitos frutos. Mas há aqueles atrasados, ou seja, a onda já passou e eles estão ainda tentando entrar naquela onda. Enquanto aquele que estava lá, que pegou a primeira onda, já está entrando noutra onda. Você sabe que se nós ouvirmos o Espírito Santo na nossa vida, nós vamos sempre sair em primeiro ou ser um dos primeiros naquelas ondas. Você sabe que hoje tem muitos pastores, profetas, bispos, mulheres missionárias, enfim, até empreendedores, que hoje eles estão nas redes sociais, mas muitos deles, foram influenciados pelo nosso testemunho. E eles começaram a fazer coisas que viram o que a gente fazia. E isso é maravilhoso. Só que eu estou sempre em busca de uma onda maior. Eu estou sempre em busca de algo novo. Eu estou sempre em busca, não do que está dando certo, sabe? Nas geografias que a gente comunica, eu estou sempre buscando uma onda nova. E eu sei que o Espírito Santo, ele pode trazer isso, essa mudança. E daí você me pergunta, o que é a voz do Espírito Santo? É uma voz suave. É uma voz inspiradora e, ao mesmo tempo, ela tem grande autoridade. Ela tem o poder de lembrar você de princípios que estão estabelecidos na sua vida e que você não pode esquecer. E outras vezes, ele vai começar a falar para você sobre a sua frieza espiritual, ele vai falar para você que você precisa trocar o óleo. Você sabe que hoje muitos carros modernos, quando está para trocar o óleo, ele começa a acender uma luz no painel de revisão ou de troca de óleo. O Espírito Santo, toda vez que você precisa trocar o óleo e você tem comunhão com ele, ele vai sinalizar que você precisa trocar o óleo. Você precisa trocar o óleo, você precisa renovar a unção na sua vida. Por isso, a sua voz sempre vai ministrar dentro do nosso espírito. E algumas vezes pode falar também em um momento específico, até audivelmente. Eu já acordei com a voz do Espírito Santo. Qual a diferença da voz do inimigo para a voz do Espírito Santo? Bem, a voz do inimigo traz medo, ansiedade, preocupação. Ela vem dirigida sempre para a primeira pessoa. Ela é uma voz que provém da própria mente, do coração, ela é enganosa. Ela sempre contradiz a palavra de Deus. A voz do inimigo traz condenação, traz culpa. Agora, a voz de Deus traz paz, traz alegria, traz quietude, traz gozo. Ela está sempre de acordo com a palavra de Deus, ela traz convicção e não condenação, ela edifica, consola, exorta e ela permite que nos aproximemos mais de Deus, ela gera fome em nós pelas coisas de Deus. Por isso, aquele que vem até você e lhe desanima com uma palavra, essa palavra não pode ser de Deus. Sabe, uma palavra que lhe decepciona não pode vir de Deus, ela veio do homem ou do diabo. E a Bíblia tem muitos exemplos disso, até no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, em 1 Samuel 3,10, a Bíblia diz que o Espírito Santo chamou Samuel. E depois, em Atos capítulo 13, do verso 1 ao 3, a Bíblia diz que na igreja de Antioquia tinha profetas e mestres. E ali, Deus falou para ordenar Paulo e Barnabé. Então, o Espírito Santo, ele está sempre
sempre falando, ele dá ordens, ele dá instruções, ele fala com os homens. Agora, Deus fala também, como eu disse, através dos profetas, certo? O Senhor usou o profeta Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 10, a liberar uma palavra sobre Naamã, aquele comandante sírio. E o comandante, ele obedeceu a palavra daquele profeta e foi abençoado. Muita gente não é abençoada porque não ouve a palavra de um profeta. Profeta de Deus, não é quem se intitula profeta, é aquele que tem frutos e que tem vida de profeta. Todo profeta é um intercessor. Todo profeta, e nem todo intercessor é um profeta. Deus falou a Paulo também, através de Ágabo, em Atos capítulo 21, verso 10 e 11, onde Ágabo, ele trouxe uma palavra do Espírito Santo sobre aquilo que Paulo iria viver, aquilo que Paulo iria passar. O que é um profeta? É uma extensão do ministério de Jesus. É um dos 5 ministérios do governo do Senhor sobre a igreja aqui na terra. O profeta é aquele que fala no nome de Deus e fala do passado, do presente e do futuro. É uma pessoa que é inspirada pelo Espírito Santo. E o que é a profecia? A profecia é a ferramenta do profeta. A profecia é ser um tradutor da voz de Deus. A profecia ela é um dom do Espírito Santo. Nem toda pessoa que tem um dom de profecia é um profeta. E nem todo que profetiza tem o dom de profecia ou é um profeta. Porque uma pessoa ela pode profetizar uma única vez sem ser pelo dom do Espírito Santo. Ela pode profetizar por uma intervenção do Espírito. A Bíblia diz que Saul andou com os profetas, foi reconhecido como profeta porque profetizou, certo? Mas ele não era profeta, ele tinha a unção de rei. Andou com os profetas, profetizou. Por andar com gente profética, você pode profetizar. A palavra naba é uma palavra hebraica que significa fluir. É como o borbulhar de uma fonte. É declarar uma coisa que somente é conhecida por revelação divina. Daí provém a palavra profecia. Agora, o que é uma definição bíblica de profecia? É um dom do Espírito Santo, dado para o crente para falar uma palavra inspirada por Deus, ou para traduzir algo que ele conseguiu receber do coração de Deus e está traduzindo isso a uma pessoa, a um lugar ou a um povo. Qual que é a diferença do dom de profecia para o ofício de profeta? Só estou dando aqui uma pincelada para você compreender. Diferença do dom de profecia para o ofício de profeta. O dom de profecia é a pessoa que só profetiza. Agora, o profeta, ele não apenas profetiza, como ele também ensina outras pessoas a ouvirem a voz de Deus. Todo profeta que você vê só profetizando, mas não ensinando as pessoas a ouvir a voz de Deus, ele não é um profeta de ofício. Ele tem apenas o dom. E no Novo Testamento, a Bíblia nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 13 e 4, que a profecia ela tem 3 pilares: exortação, edificação e consolação. Ou seja, não está falando aí para você envergonhar ninguém. Toda profecia que expõe a pessoa, que envergonha a pessoa, não vem de Deus. A profecia é para exortar, é para edificar e consolar. No Antigo Testamento, ela era ministrada de uma forma diferente. Agora, no Novo Testamento, na nova dispensação, ela é ministrada sempre seguindo um exemplo maior, que é o amor de Jesus Cristo. Eu não consigo ver uma pessoa, sabe, que tem ódio, fala com ódio, ou ela é uma pessoa assim que faz acepção de pessoas. Eu não consigo, sabe, discernir que ali existe o amor de Deus na vida dela. Porque o amor de Deus verdadeiro, ele jamais vai excomungar alguém. Ele pode se afastar, ele pode ser duro, mas ele não pode deixar de amar. A sexta maneira que Deus fala com os homens é através da palavra de Deus ou das Escrituras, como nós falamos.
E ali tem o texto de Provérbios, capítulo 6, do verso 20 ao 22. Amém? Onde fala sobre obedecer os mandamentos de Deus, atar no coração, carregar no colo, certo? Então, eu gostaria de falar mais aqui sobre Deus falando através da Escritura, mas não é o momento para agora, porque aqui eu precisaria de muito tempo. Deus fala também através dos sonhos, né? E os sonhos são parábolas do reino, parábolas do eterno. Muitos desses sonhos são visões que vêm dentro dos sonhos. Visões que se manifestam a nós. Então, uma das formas de Deus falar é através dos sonhos, e a outra através das visões. Deus pode revelar o futuro. Claro que há sonhos que vêm da nossa cabeça. Agora tem outros sonhos que é uma revelação do Espírito. Inclusive, vou pegar um sonho aqui para interpretar, e essa pessoa que eu interpretar o sonho dela aqui, essa pessoa também vai receber um livro, amém? E no final, eu vou ver quem mais compartilhou essa live aqui. Liliane Schroeder. Sonhei que meu pai e minha filha morreram com um tiro. Falei para meu pai, levanta e anda, e para minha filha. Clamei dizendo, Senhor, Lázaro estava morto há 3 dias, ressuscita minha filha. E ambos ressuscitaram. Isso é um grande livramento que Deus vai dar para vocês. E além disso, você precisa cancelar pragas e palavras malditas ditas contra a tua família. É isso que significa Liliane Schroeder, tá bom? Então, depois aí você entra em contato com a nossa equipe para a gente mandar o livro aí para você, ok? Ou seja, profeta, e o que é essa interpretação de sonhos? Bom, a Bíblia fala sobre interpretação de línguas, amém? O dom de interpretação de línguas está lá na lista de dons. Interpretar sonhos é uma pessoa que sabe também interpretar vários tipos de línguas, e não apenas aquela língua que é falada no Espírito Santo, ela não interpreta, até esse tipo de interpretação é dado por Deus, viu? Não é a hora que a pessoa quer, é a hora que Deus quer revelar. E um detalhe, quando é uma revelação do Espírito dela interpretar uma língua, a língua que ela vai falar ali vai mudar bastante da língua padrão que ela ora em línguas, certo? Por quê? Porque é uma linguagem profética que está vindo junto com uma interpretação daquilo que está sendo falado. Muitas vezes a revelação é para a pessoa que está orando em línguas, às vezes é para outro, às vezes é para uma igreja, enfim, certo? Bem, e também, junto com a interpretação das línguas, uma das línguas que existe é a língua dos sonhos, certo? A língua das visões. Ou seja, através desse dom, nós também interpretamos. É uma graça de Deus, certo? Até eu acredito que interpretar sonhos é uma graça de Deus, como eu disse, não chega a ser bem um dom, mas nós podemos colocar ele na categoria de interpretação de línguas também. Visões, né? Visões também fazem parte do derramamento do Espírito. A Bíblia fala em Atos capítulo 2, versos 16 e 17, que as visões, né, elas aumentariam à medida que Jesus ele estivesse para voltar. É aquela profecia de Joel, dos velhos sonhando, dos jovens tendo visões. Ou seja, é uma manifestação do Espírito. E toda imagem fala. Então, uma visão fala, um sonho fala, certo? A voz de Deus que atravessa uma imagem. Essa imagem aqui que está atrás de mim, essa imagem fala. Ela fala cor laranja, ela fala cor azul, certo? Tudo ela fala. Sabe, quem fez isso aqui estava com uma inspiração. Tudo fala, gente, tudo fala. Quando você vê uma família feliz num quadrinho, certo? Num quadro, numa sala, numa casa, você vai ver, aquela família está feliz, bateu uma foto feliz. Existe uma informação por trás daquela imagem, daquilo que você está vendo. As visões são assim também. Há 3 tipos de visões espirituais. Uma visão espiritual, que é uma pessoa que vê o mundo espiritual, ela tem visão
inclusive visão aberta, aonde ela vê. Esses dias eu estava na oração pela manhã, aqui na nossa igreja, a gente tem oração de terça a sexta de manhã aqui, e eu vi 2 vultos, um em cada lado, e eles se cruzavam assim, e Deus me deu uma direção sobre aquilo. Enquanto estávamos na oração ali, eu vi eles nitidamente cruzando. Ou seja, são visões do mundo espiritual. Outras pessoas chamam de visão aberta. O êxtase também é uma forma de visão. É um tipo de visão onde os sentidos físicos eles ficam suspensos durante um tempo. Aí vem o arrebatamento de sentidos, tá? E aquelas pessoas que são arrebatadas totalmente, como João na ilha de Patmos, foi arrebatado em espírito, né? Tem pessoas que ficam arrebatadas apenas em alguns sentidos, mas estão conscientes de tudo que estão ao redor, às vezes não conseguem abrir os olhos. Existem aquelas pessoas que têm um arrebatamento total, né? Onde Deus tira elas do corpo ali e leva elas a terem visões. E existe também visões conscientes, ou seja, esse tipo de visão, a pessoa não está, o arrebatamento de alguns sentidos, a pessoa não está totalmente suspensa. Entende? Uma parte dela está compreendendo o que está ao redor dela. Quais são as fontes da inspiração dos sonhos e das visões? Bom, vamos começar pelo primeiro. Devemos entender que os sonhos e as visões têm pelo menos 3 fontes. Primeiro, os sonhos e visões que são inspirados por Deus, certo? Então, quando vem de Deus, do Espírito Santo, os sonhos e visões produzidos pela nossa alma, mas aí pode entrar também os sonhos e visões de alma não podem ser interpretados. Por quê? Porque eles são misturados. E muitas vezes você não tem é tão confuso que você não consegue, ver os códigos proféticos, os símbolos dentro dele, e aquela imagem está muito misturada. E os sonhos e visões produzidos pelo inimigo. São os sonhos com batalha espiritual, muitas vezes que você tem, o seu espírito está vendo o que está acontecendo. Outras vezes, sonhos imorais, onde a pessoa sonha tendo relação com desconhecidos, onde ela sonha até mesmo morrendo no sonho, ou tendo alguém perto da sua família, alguém próximo também perdendo a vida, ou o diabo se lançando. Existe também a 9ª forma como Deus fala, através dos anjos. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 1, verso 14, não são todos espíritos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que vão herdar a salvação? Então Deus, ele fala também através dos anjos. A Bíblia diz que os anjos só não podem mudar a mensagem do Evangelho. Mas eu acredito que Deus pode usar até mesmo pessoas, e essas pessoas, nós pensar que são pessoas, na verdade são anjos. A Bíblia nos fala em Lucas 1, 28, que Maria recebeu uma saudação. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Também, uma outra forma que Deus fala conosco é através da paz interior. A paz é algo tremendo, porque a paz é a certeza, muitas vezes, que você está no caminho certo, que você está na direção certa. Agora, quando algo não encaixa em você, lhe leva à reflexão, lhe leva a ficar pensativo e lhe coloca dúvidas, não pode ser Deus, porque Deus vem com uma paz interior. Agora, o que pode acontecer é algo dar a paz no momento, no início, e depois tirar a paz. Bom, isso sabe por que aconteceu? Primeiro você teve paz, depois perdeu a paz. Sabe por que isso aconteceu? Foi porque no meio do caminho entrou o inimigo. É diferente de algo que desde o início já não deu paz em você. Desde o início você foi assim, mas foi meio cauteloso, sabendo que aquilo ali não é para você. Bom, há 2 coisas que a paz de Deus faz em nossa vida. Por isso que é importante você ter a paz de Jesus em você, certo? Porque a paz, você só vai sentir a paz verdadeiramente, a paz plena, quando você estiver cheio de Jesus.
Porque quando nós estamos cheios de Jesus, nós temos a paz interior. Algumas pessoas pensam que apenas por ter uma paz temporária já é a testificação. Não. Quando você tem a paz de Jesus, então essa paz de Jesus funciona como ferramenta. Caso contrário, para quem não tem o Espírito de Deus e para quem não tem Cristo no seu coração, não vai funcionar. Você tem que ter a paz de Jesus, para essa paz de Jesus, e um detalhe, ela tem que estar transbordando em você para que ela funcione como uma ferramenta para identificar quando um negócio é de Deus, quando uma direção é de Deus, quando algo é de Deus e quando não é. E a paz de Deus, ela guarda nossos corações, ela guarda a nossa mente. Inclusive, Deus pode falar com a nossa mente, sabia? Podemos dizer aqui que essa é a 11ª forma de Deus falar. O que seria Deus falando à nossa mente? Pensamentos que vêm relâmpagos. De repente vem a memória de alguém em você. Você lembra de uma pessoa que você já não lembrava há muito tempo. De repente vem um desejo no seu coração de você ligar para essa pessoa. Esses dias eu estava vindo de uma viagem e tem um amigo meu do passado que eu tinha cortado a relação com ele, mas não por causa dele, mas por causa de outras pessoas na volta dele. E o Espírito Santo encheu meu coração de pegar e ligar para ele. Quando ele me ouviu no telefone, ele chorou. Ele chorou e aquilo ali, sabe? Eu me senti tão bem de falar com ele. Aí a gente conversou um pouco, falei sobre por que eu havia me afastado um pouco. E daí ele me contou, sabe? Me contou a história toda. Ficou feliz de falar comigo. E ali naquele momento eu entendi, sabe? Foi um projeto de Deus, aquele pensamento que me veio na cabeça de ligar para ele naquele momento. Assim, veio. Liguei para ele. Eu entendo que Deus fala à nossa mente, trazendo nomes de pessoas, trazendo fotografias de pessoas, nos lembrando de algo bom que aconteceu há um tempo atrás, que pode representar não apenas aquela pessoa, falei um pouco sobre isso hoje no meu canal 2, mas pode representar algo bom que também você vai encontrar no teu futuro. Enfim, a paz de Deus também governa nossos corações. Em Colossenses 3,15 a Bíblia diz: "E a paz de Deus governe os vossos corações, assim mesmo fostes chamados em um só corpo, e sejam agradecidos." Bem, como que nós podemos afinar o nosso ouvido para ouvir a Deus? Eu quero falar agora sobre alguns impedimentos para se ouvir a voz de Deus, certo? Algumas pessoas têm alguns impedimentos para ouvir a voz de Deus. Eu quero entrar agora nesse tema. E eu quero pedir para você, eu sei que já estamos adentrados em horário, mas como é uma casa dos profetas, depois eu vou orar por você, eu quero entrar nesse tema, eu quero mergulhar nesse tema junto com você. Eu quero falar de 10 fatores que contribuem para barreiras entre nós e a voz de Deus. 10 barreiras. Se você puder anotar aí, anota aí agora, tá bom? Agora eu vou entrar num outro tema, e quando eu terminar esse tema aqui, eu vou orar para ativar algumas coisas na tua vida, certo? Eu vou orar para ativar algumas coisas na tua vida, inclusive amanhã no culto, aqui na nossa igreja em Alphaville, eu também vou fazer isso, só que daí eu vou ungir as pessoas. Inclusive você está convidado a vir aqui, tá? Amanhã às 20 horas, na Avenida Aruanã, número 120, Barueri, Alphaville, São Paulo. Amém? E mais uma coisa importante, você deve estar vendo aqui que aparece aqui, volta e meia aparece, né, os dados do ministério. Eu quero agradecer a Deus por todos aqueles que são semeadores do meu ministério. Que Deus abençoe a tua vida. Gostaria, se você fez a tua oferta no mês passado ou está semeando agora, Deus colocou para você semear um valor no nosso ministério, abençoar o nosso ministério. Sabe, eu sei que essa semente, ela vai produzir muitas coisas boas na sua vida. E eu gostaria que você mandasse para o telefone que está na tela aí, tem um telefone que está cruzando aí, você vai mandar o comprovante para aquele telefone ali. Tá? Depois que você fazer a sua oferta, sua transferência, hoje, seja amanhã também, durante o dia, não tem problema. Você nos manda o comprovante, que eu vou estar orando pela tua vida, pelos teus negócios e pela tua empresa.
certo? Inclusive você pode mandar o comprovante colocando o nome da sua família, o nome da sua empresa, que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos lá. Impedimentos para escutar a Deus. Primeiro, o não conhecer a Deus. Você sabia que é um problema não conhecer a Deus? Há pessoas que sabem sobre Deus, mas não conhecem. Às vezes é melhor você conhecer Ele um pouquinho do que você conhecer tudo sobre Deus, mas, sabe, nunca ter tido uma experiência com Ele. Quanto mais entendemos quem é Deus, mais poderemos falar dele e ouvir dele. Há pessoas que ouvem muitas conversas, escutaram muitos sermões, leram muitos livros, mas não conhecem a pessoa de Deus. Já ouviram falar de Deus, sabem que Deus é poderoso, é grande, fala, faz milagres, mas a pessoa não tem uma experiência com a pessoa de Deus. Sabe, nós precisamos conhecer Deus intimamente. A falta de conhecimento da pessoa de Deus, de quem Ele é, sabe, e como Ele se manifesta para você, é de suma importância para entender a forma como Ele fala. É natural que os pais queiram falar com seus filhos. É natural que os pais queiram que os seus filhos os escutem. É por isso que Deus quer, não que só você fale, mas que você ouça Ele também. O Salmo 139 é um maravilhoso comentário sobre o conhecimento perfeito que temos do Pai e sobre o abundante amor para conosco. Ele conhece toda a nossa estrutura. Eu amo o Salmo 139 por causa disso, porque ali eu vejo como Deus me conhece. Deus me conhece muito bem, mas eu tenho também que conhecer a Deus. Porque se eu conhecer a Deus, eu vou ouvi-lo melhor. Certo? Agora, o segundo bloqueio que impede as pessoas de escutarem Deus é uma autoimagem pobre e medíocre de si mesmo. Por que Deus falaria comigo? Eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco, eu sou tão pecador. Isso é quase um ultraje. Isso é você não conhecê-lo. Porque você foi comprado por preço de sangue. Jesus deu a vida dele por você. Ou seja, nós precisamos ter uma imagem melhor de nós mesmos. Não como criaturas, mas como filhos de Deus. Declare aqui nos comentários, eu sou filho de Deus. Declare aí, eu sou filho de Deus. Amém? Você foi criado por Deus, mas você é um filho de Deus. Por isso, você tem que começar a se ver. João 1,12 fala que Deus nos deu o poder de filho. Terceira barreira, um falso sentimento de culpa. Há dois tipos de culpa. Uma culpa verdadeira, que ela nasce quando a pessoa peca contra Deus, e somos responsáveis também por ter criado essa culpa. E o segundo é a culpa falsa, quando Satanás ele faz com que a gente se sinta culpado sem a gente ter pecado. Ou seja, isso é barreira para muitas pessoas, porque elas pensam, puxa, eu pequei contra Deus, então Deus não vai falar comigo. Mas a Bíblia diz que através do sangue de Jesus você tem um novo acesso. Então você pode chegar a Jesus, pedir perdão e você vai ter acesso à voz de Deus. E você vai ouvir tão bem quanto você ouvia antes de ter pecado. É por isso que Davi disse, Senhor, retira de mim o que o Senhor quiser, mas não retira de mim o teu espírito. Porque Davi sabia que Deus precisava estar na vida dele
para que não apenas a vida dele fosse uma vida vitoriosa, mas ele necessitava. Sabe, depois de um tempo, ouvir a voz de Deus se torna uma necessidade para a gente. Depois de um tempo, ouvir a voz de Deus se torna uma coisa tão necessária, tão especial na nossa vida. As pessoas vivem inumeráveis anos debaixo de uma enganosa sensação de culpa, se sentindo culpadas, sabe, por terem cometido alguns erros, e eles preferem não deixar Deus para lá, mas eles sabem que Deus não vai falar com eles, então eles ficam no canto deles, e muita gente está assim, porque não conheceram o coração de Deus. Deus é um Pai de amor e Ele quer se comunicar com você. Nossos filhos podem errar contra a gente, mas sempre vai haver no coração de um pai o espaço para o perdão, o espaço para abraçar um filho, o espaço para levantar um filho e, se possível, se for necessário, dar a sua própria vida pelo filho. Por isso, a Bíblia diz que o diabo é quem acusa. Algumas pessoas não voltam para a igreja por causa que o diabo coloca uma culpa neles. E o diabo diz a eles que Jesus não vai perdoá-los. A quarta barreira que impede as pessoas de ouvirem a Deus: estar muito atarefados. É uma mania da gente. Sabe, pensar que produzindo muito, trabalhando muito, isso vai trazer um grande lucro para nós. Pode trazer um lucro financeiro, mas vai trazer uma perda incalculável. Porque todo dia que você deixa de ouvir a voz de Deus é uma perda na sua vida. Por isso, você pode ter todas as suas tarefas, mas você tem que ter o seu tempo com Deus diário para escutar a voz de Deus. Sabe, a gente pensa que fazendo muito é aí que a coisa vai andar. Às vezes, você faz muito e a coisa não anda. Certo? Quantos de vocês concordam comigo que estão aí ao vivo? Faz muito e a coisa não vai. Tem uma pessoa que está aí ao vivo que tem uma empresa de turismo. Tem uma pessoa que está aí ao vivo que tem uma empresa de turismo. E Deus manda dizer para você, ano que vem é ano de decolar com essa empresa. As coisas vão romper na tua vida de uma forma tremenda. Receba essa palavra profética que eu estou liberando sobre a tua vida. Tem uma pessoa que está aí ao vivo também que está com uma dor de cabeça, que parece que a cabeça dela vai rachar no meio. E o poder de Deus está tocando na tua vida agora. O poder de Deus está tocando na tua vida agora, está tirando essa dor. Em nome de Jesus. Também Deus me mostra uma mulher. O nome da mulher é Silene. Silene, olha que nome diferente. E Deus manda dizer para você, Silene, que o Senhor, Ele não te desamparou em nenhum momento, ainda que você tenha tomado decisões erradas. E Deus tem um grande projeto com a tua vida e com teus filhos também. Por isso nós precisamos ter o cuidado de nos manter sensíveis à presença de Deus. Aprender a escutar a Deus em meio de uma grande confusão é maravilhoso e relaxante. Mas isso só é possível se você consegue sair para fora daquilo. Mesmo estando ali, mas você consegue sair para fora. Eu vejo que muitas pessoas, sabe, elas não conseguem discernir o que Deus está falando com elas. Porque elas não conseguem separar, sabe, a voz do Espírito Santo que está falando com elas daquela voz que está criando a contenda. Muitas vezes você vai ter que ignorar aquela voz e se conectar totalmente com Deus. Agora, a quinta coisa, incredulidade. Incredulidade é uma das barreiras que impedem as pessoas de escutar a Deus. Muitas pessoas não creem plenamente que Deus fala hoje. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele fala. E a prova disso, a prova de que Ele fala, são as pessoas que o ouvem. Eu vou repetir. A prova que Deus fala são as pessoas que o ouvem. Porque essas pessoas podem cometer erros, mas você consegue ver também o crescimento delas por ter ouvido a Deus.
Amém? Você entende isso? Agora, Deus não se limita a falar com uma pequena elite. Deus não se limita a falar com uma pequena elite, porque todos nós queremos escutar a Deus e Ele quer ser um Pai igual para todos. Agora, quer ver uma outra maneira que impede Deus de falar conosco? É quando nós estamos com raiva. Toda vez que você estiver cegado por uma coisa, você não vai ouvir a Deus. É por isso que a Bíblia diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque para a justiça manifestar, ela precisa ser falada. E você só vai ouvir Deus falando com você ou lhe dando uma promessa de livramento ou de justiça se você confiar no Senhor. Por isso que eu entendo que é melhor você se livrar de toda a ira, de toda a raiva. Sétimo, a sétima barreira é ocultar o pecado. Ocultar o pecado é a mesma coisa que cometer. Você tem que abrir o teu coração e tirar isso para fora. Você não pode estar guardando esse pecado. A Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Ocultar um pecado pode estar te matando. Ocultar um pecado pode estar impedindo você de ouvir a voz de Deus. É por isso que você vai ter que tirar isso aí para fora, para que você comece a ouvir a voz de Deus. Um espírito rebelde é a oitava, podemos dizer, barreira que impede uma pessoa de escutar a Deus. Um rebelde não tem como ouvir a Deus. Ele vai ouvir o diabo, ele vai ouvir a voz da vovozinha, mas não vai conseguir ouvir a Deus. A pessoa rebelde pode querer orar, mas não ouvir. A rebeldia não é o mesmo que a renúncia. Não. A rebeldia é você estar com o espírito contrário. Quando nós estamos com o espírito contrário e não nos entregamos, sabe? Mensageiros de Deus. Às vezes o marido não quer receber da esposa uma direção de Deus e acaba fazendo maus negócios. É muito importante, querido, sabe? Você receber as mensagens que Deus está usando pessoas para entregar para você, seja humilde em receber, mesmo que depois você tenha que desconsiderar. Algumas pessoas não aceitam que estão erradas, mas elas estão. Por isso, nunca rejeite os mensageiros de Deus. Sabe, eu vejo até na igreja do Brasil, há muitas pessoas que rejeitam os profetas, rejeitam aquilo que Deus está falando, e isso tem trazido grandes consequências. Agora, uma das coisas que para mim eu acredito que é uma das maiores barreiras é quando as pessoas elas são ouvintes, mas ouvintes inexperientes. Não adestram o seu ouvido para ouvir a Deus. Sabe, eles não dão atenção para ouvir a Deus como pode mudar a vida deles. Eu tenho batido nessa tecla porque eu sei que Deus me levantou nesse tempo para falar exatamente isso. Você tem que adestrar os teus ouvidos para ouvir a Deus. Por isso que deveríamos ter a expectativa de que Deus fala. Deveríamos também reacionar quando o ouvimos. Tem gente que ouve, mas não reage, certo? E Tiago fala, em Tiago 1,22, que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra, ou seja, ouvidores e praticantes. Pessoas que ouvem e que praticam. Também devemos estar alertas aos acontecimentos que confirmam a mensagem ao nosso redor. Sabe, quando Deus trazer uma confirmação para você, adestra teu ouvido, presta atenção naquilo, porque Deus está confirmando. Sabe, tem gente que pede 10 confirmação para Deus, e eu quero dizer para você que depois que você ouve a Deus uma vez, uma é o suficiente, 2 já está batendo lá na trave, porque você não
2 é o suficiente para você se movimentar. 5º, nós deveríamos pedir a Deus que nos fale. Essas 10 barreiras que eu falei aqui, que estão ensinando você a escutar, a obedecer e a vencer essas barreiras, pode levar você a uma vida triunfante. Eu gostaria de falar das vozes equivocadas, das facilidades e dos enganos, mas não tenho tempo para isso aqui, já passei bastante tempo e eu quero fazer uma oração agora por vocês. Amém? Nessa casa dos profetas. Gostaria de poder impor as mãos sobre a tua vida, mas isso não é possível agora, estamos online. No entanto, vou lhe esperar no futuro em uma escola de profetas, onde eu vou poder impartir sobre você a unção que Deus me deu. E gostaria que nesse momento, se você estivesse sentado, que você ficasse de pé. Também as pessoas que compartilharam, com o maior número de pessoas, por favor, coloca aqui o número de vezes que você compartilhou essa live. Coloca aqui o número de vezes que você compartilhou essa live. Se você compartilhou com 100, com 200, com 300, com 400 pessoas, coloca aqui nos comentários o número de vezes que você compartilhou essa live, tá? Porque nós vamos depois pegar o número de pessoas que mais... Aliás, eu vou pegar no olho aqui mesmo. Deixa eu pegar as últimas mensagens. Aqui, ó. Tem gente que já fez 160 compartilhamento. Vamos lá. Coloca aqui nos comentários. Eu vou orar por você. Você coloca aí nos comentários quantas vezes você compartilhou. E a minha equipe aqui vai ver o maior número. Tá certo? Eu vi aqui o maior número. Eu vi 160 compartilhamentos. Tá? Se tem gente que compartilhou com mais de 160, coloca aqui, que eu quero depois mandar o livro para você, tá? Daí eu vou dizer o teu nome e você vai entrar em contato com a minha equipe. A Gidelma compartilhou 133 vezes. Vamos colocar aqui, coloca nos comentários quantas pessoas você compartilhou, quantos grupos você compartilhou, amém? E, inclusive, quando você nos marcou lá nas redes sociais, tá? Você que nos marcou lá no Instagram, você vai marcar ali também como um compartilhamento, tá bom? Certo? Olha só, 12 compartilhamentos, 160, 11, vamos lá, coloca aí 200, olha só, Domingas, 200 compartilhamentos, aqui mais de 10 grupos, enfim, coloca aqui que os meninos vão ver, enquanto isso, eu vou estar orando pela tua vida, amém? Eu vou estar orando pela tua vida, vou estar te abençoando, em nome de Jesus Cristo. Espero que você tenha sido abençoado. Gostaria de, entrar mais profundo aqui nesses temas, mas vai ter outros dias. Nós vamos fazer a Casa dos Profetas. Amém? Deixa agora eu orar pela tua vida e te abençoar. E eu quero também liberar uma unção sobre você. Senhor Deus, em nome de Jesus, que nesse momento o Senhor venha ativar a visão espiritual dos teus filhos. Que nesse momento o Senhor venha destravar, ó Deus, destravar completamente dons, talentos na vida de pessoas. Até mesmo aquele, Pai, que recebeu o dom de profecia, mas que não flui no dom de profecia. Ativa o dom de profecia na vida dele. Ativa, Senhor, as visões, ativa os sonhos. Também oramos, Espírito Santo, para que o Senhor venha a restaurar a consciência cauterizada, a consciência débil, e venha trazer, meu Deus, uma consciência saudável, que esse órgão espiritual seja restaurado em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus que uma unção poderosa, que a unção do Espírito Santo comece a tocar a tua vida agora. Que a unção do Espírito Santo comece a ativar o teu tato espiritual, teus ouvidos espirituais, tua visão espiritual, teu paladar espiritual, sim, e até mesmo ativar os cheiros, o teu olfato espiritual. Aleluia, aleluia. Eu oro para que o Espírito Santo, ele traga essa ativação para dentro da tua vida. O Espírito Santo traga essa ativação para dentro da tua vida agora.
Espírito Santo, vá ativando agora as visões, as revelações, os sonhos proféticos. Vai elevando o nível de pessoas, ó Deus. Vai elevando o nível de pessoas aqui. Vai elevando o nível, Pai. O nível profético, o nível das revelações. Xericaramandarabagá. Choricarabaga, xericarabagai. Choricarabadaracalarabaxederequeribagai. Eu quero declarar sobre a tua vida que uma unção profética está entrando aonde você está e está tocando na tua vida. Você está recebendo um óleo fresco do Espírito Santo. Eu quero declarar que uma unção poderosa está vindo sobre a tua vida. Uma unção poderosa está vindo sobre a tua vida. Uma unção poderosa está vindo sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que você está sendo tocado pela unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus falou comigo aqui. Deus falou comigo aqui. E Deus não tinha me dado essa liberação que Ele me deu. Ele não tinha me dado essa liberação. E Ele me falou sobre algo que eu tenho que fazer 2 vezes no ano. Ele me liberou para algo. Espírito Santo me liberou para algo. Eu recebi uma autorização de Deus aqui, eu não vou comentar agora porque minha cabeça vai funcionar nos próximos dias, pensando como é que eu vou fazer isso, mas eu recebi uma liberação de Deus para fazer algo aqui. Eu recebi uma liberação de Deus. E você vai ficar sabendo daqui a alguns dias. Amém? Glória a Deus. Querido, foi um prazer ter estado com você na Casa dos Profetas. Sempre há ativação na Casa dos Profetas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Que o Senhor te toque. Que a presença do Espírito Santo esteja contigo. Eu quero saber quem teve mais compartilhamento aí. O pessoal que está conosco. Como é que é o nome? Só diz o nome para mim. Como é que é o nome da pessoa? Silmara Ueiama. 301 pessoas fora os grupos. Olha só! 300 fora os grupos. Que legal! Muito bem, Silmara. Então você foi a abençoada dessa noite. Vamos mandar o livro para ti, tá? Entre em contato amanhã com a minha equipe, tá, Silmara? E vamos mandar o livro para ti abençoar. Deus abençoe a todos, Deus os guarde, os proteja, graça, paz e prosperidade a todos vocês. De manhã cedo, estamos juntos em oração.